Bem-vindos, mais um programa Cá Entre Nós, e esse é especial e eu vou contar por quê. Eu fiz questão de só dar uma stalkeada de leve na história dessa mulher, porque eu acho relevante que a gente a conheça juntos. Carol Ingrassia é com a gente hoje, e eu quero começar fazendo uma pergunta diferente das que eu costumo fazer na abertura oficial do Cá Entre Nós. Carol, obrigada por estar aqui. Eu que agradeço. Obrigada por compartilhar o teu tempo, a tua história com a gente. Eu queria que você começasse respondendo quem é a Carol sem falar de trabalho. Isso é Não uma vale trabalho. pergunta. Depois a gente fala de trabalho. É uma ótima pergunta. Esses dias mesmo eu estava me questionando justamente isso, né? Como dizer sobre mim sem falar sobre o meu ofício, né? E eu acho que eu posso dizer que eu sou uma pessoa curiosa. Eu sou multifacetada, assim, eu tenho várias facetas na minha identidade, assim, então quem olha esse rostinho muitas vezes não consegue deduzir o que com as coisas que eu me envolvo, né? Eu sou apaixonada por arte, eu tenho uma ligação muito forte assim com o fazer, com mão na massa, então isso eu acho que me define bem, assim, eu sou uma pessoa aberta a novidades. Você falou de artes. Queria que você contasse quando você começou a perceber que você tinha esse veio artístico ou que você amava as artes. Quando essa paixão despertou em você? Eu acho que sem dúvida foi durante a faculdade, né, porque foi meu primeiro contato mais a fundo, né, a gente tinha a disciplina de História da Arte, com uma professora muito especial, que é a Maria de Fátima, e ela fez eu me encantar, assim, com esse mundo, né, da história mesmo, e da arte e do poder de transformação da arte, né, ela é possível estar em qualquer lugar, né, isso é uma coisa que me encanta, assim. Você é arquiteta Sou arquiteta e designer. e design de interiores, né, eu sou especialista em design de interiores. Temos um escritório em sociedade com a Bianca Pereira, a oficina de arquitetura. Nós desenvolvemos toda a parte de projeto arquitetônico e a parte de execução da obra. Então, nós acompanhamos o cliente do começo ao fim, acompanhando de perto, dando todo o suporte. Então, é um trabalho assim bem completo que a gente oferece e que a gente gosta muito do que a gente faz, assim, e de como a gente exerce a nossa profissão. Você decidiu ser arquiteta quando? Olha, foi durante a escolha da profissão mesmo, que é na hora de chega a hora de prestar o vestibular, Não né? tem muita experiência, mas opta por algo. E por algumas afinidades, assim, eu acabei chegando sem saber muito porquê, assim, e me apaixonei. Foi um curso que eu fiz do começo ao fim, assim, muito animada. Comecei a trabalhar, fazer estágio cedo. Eu queria formar logo para começar a trabalhar logo. Eu tinha pressa, então eu entrei no mercado muito, muito rápido, assim. Eu me formei já desde então faz 18 anos que eu estou no mercado exercendo essa profissão. Duas paixões que, óbvio, tem muita ligação, arquitetura e arte. Sim. O que faz você se apaixonar por essas duas vertentes que são, óbvio, tão próximas? O que na arte te desperta essa paixão? Eu acho que tanto na arte quanto na arquitetura é a liberdade, né? A liberdade de criação. A arte não tem muito certo e errado, não tem muita regra, né? Não tem.
Então, eu acho que isso é libertador, assim, para a gente arrumar uma forma de expressar, né? E a arquitetura não deixa de ser uma arte também, né? Só que além do componente estético, de volume e tal, a gente também tem o componente técnico, né? Então, uma casa que precisa de estrutura, uma obra que leva tempo para ser construída, né? Não é uma coisa de uma hora para outra. Então, eu acho que tem muita associação com a nossa vida em si, né? Todo o processo que a gente passa quando a gente vai construir uma casa, quando a gente quer reformar a nossa casa, né? A gente passa a perceber como a gente vive, qual a nossa dinâmica no dia a dia, e isso tudo vai influenciando no espaço que você vive, ou pelo menos deveria, né? Para ter um ganho de qualidade de vida. Eu acho que a arte também, arte é cultura, né? Então ela também agrega na arquitetura, né? Para você, qual é o projeto perfeito e o designer perfeito? Eu acho que o projeto perfeito é o projeto que é autêntico, que tem a ver com o modo de vida da pessoa, que tem a ver com a identidade da pessoa que está ocupando ou vivendo naquele espaço. Eu acho que esse é o projeto ideal. Então não é nem sempre o que está na moda Não. e nem sempre o que mais agrada o teu gosto ou os seus olhos. Exatamente. Eu brinco que a casa tem que ter a cara do cliente, né? E não a cara do profissional, porque é a pessoa que vai viver ali, né? Ela tem as suas preferências, cada um tem o seu estilo próprio de viver, né? E como que um profissional da arquitetura pode desenvolver, porque nem sempre a gente vem com isso, a sensibilidade de captar o que o cliente gosta, busca, precisa, quer, porque acho que nem sempre a gente tem toda essa clareza quando vai construir. Às vezes está muito empolgado, às vezes viu algo na casa do colega e quer replicar, né? E como é que o profissional da arquitetura ele pode ter ou desenvolver essa habilidade de perceber e ajudar o cliente a trazer para o seu ambiente aquilo que faz sentido para ele? Eu acho que isso é só com a experiência mesmo, né? Eu acho que fazer arquitetura não é só trazer uma solução técnica para aquela demanda, mas é você justamente saber fazer essa leitura do cliente, que às vezes também ele se engana, ele não tem a mesma vivência com o espaço, né, que ele está vivendo como a gente, né? Então a gente tem que conhecer um pouco. É uma relação que precisa de um pouco mais proximidade, né? Você precisa entender o que aquela pessoa valoriza, qual é a experiência que ela quer viver, o que ela quer passar para as pessoas que chegam ali naquele espaço. Então, tudo isso faz parte dessa leitura do cliente que a gente fala que é o briefing, né? Inicial, mas que na verdade ele não tem fim, que conforme você vai conhecendo, vai convivendo com o cliente, vai surgindo uma condição nova aí. Eu ouvi recente de uma convidada do Cá Entre Nós uma profissão que ela não pode errar, né? Que o erro é muito, ele tem um impacto violento na vida de pessoas. Quando você me trouxe a liberdade da arquitetura, tive a impressão, e aí quero que você me fale sobre isso, que na arquitetura os erros podem ser consertados ou readequados de uma forma mais leve. Essa leitura está correta? Está corretíssima, e isso é o que a gente fala de uma boa solução, né? Quando você consegue fazer aquela leitura da situação e ver alguma coisa que seja plausível para aquela situação, né? Porque obra é imprevisto o tempo todo, então você precisa ter uma certa experiência para saber que solução abordar para cada situação, né? Mas é isso, é saber, é ter jogo de cintura também, né? Tanto na lida com mão de obra, quanto na solução que você vai dar
porque você tem que reportar não só a obra, mas também ao seu cliente, ao que é viável, né, ao que não vai afetar no bolso dele. Então, é bem complexa a coisa. Imagino. Carol, você fica à vontade para contar pra gente um deslize que você foi super criativa na resolução do problema? Olha, eu acho que tem vários, viu? Eu acho que na nossa profissão tem muita coisa que o que era para ser um problema passa a ser uma solução, né? É, agora, para eu lembrar alguma coisa, talvez com pensar. É, porque às vezes a gente chega na obra e o cliente, às vezes ele se antecipa, né? E dá uma solução que às vezes não seria a melhor. Compromete outra fase, outro estágio. Exatamente. Então, isso a gente consegue reverter, né? Por exemplo, teve um móvel num apartamento, num cliente recente que ficou proporcionalmente maior do que O espaço. do que a gente queria, que o móvel era um móvel robusto, né? O cliente fez uma alteraçãozinha lá que comprometeu e ele acabou ficando mais Grande. robusto do que a gente gostaria. E aí a solução que a gente deu foi criar um painel de espelho para diluir esse móvel no espaço. E Ficou funcionou lindo. muito bem, né? A cliente gostou da ideia, não precisou trocar o móvel ou devolver o móvel e a gente conseguiu harmonizar. E aí entra um pouco, né, que era a próxima pergunta que eu ia te fazer, né? Para o profissional de arquitetura, quando esse tipo de situação acontece, que ouvindo um pouco do dia a dia do profissional que você está trazendo, sem jogo de cintura, fica difícil de ser um profissional exitoso. Porque o que envolve uma obra são terceiros, que você não está o tempo inteiro, você não tem controle o tempo inteiro. Claro, você deixa um projeto, designa as atividades, mas quando você vira de costas, né, nem sempre o que você idealizou, orientou, falou, foi suficiente. Foi suficiente, né? Então, fico aqui imaginando a necessidade do jogo de cintura para o profissional. E aí, era a próxima pergunta que eu ia te perguntar, né? Qual é a característica para um profissional de arquitetura ou de designer de interiores? Porque a gente, como não é da profissão, nem sempre imagina. Quais são, né? Não precisa ser uma só. Mas quais são as características ou habilidades que esse profissional precisa ter que vai facilitar a vida dele no dia a dia, numa obra, em campo, com o cliente, que a tua experiência te trouxe nos dias de hoje, Carol? Você fala com relação à prestação de serviço, esses profissionais, a primeira coisa é você ter uma boa relação, uma relação de confiança com esses profissionais, né? Já conhecer o trabalho, ou pedir para visitar algum trabalho que ele já tenha feito, né? Saber se tem alguma relação, né? Porque isso tudo é muito importante na hora de escolher o profissional, né? Então, às vezes a gente tem indicação, mas varia muito. Às vezes um profissional trabalha de uma maneira em uma obra e trabalha de outra em outra obra. Então, às vezes não mantém o padrão. Então, é por isso que a gente não aconselha o cliente ir por conta, porque a gente que lida com isso sabe da complexidade que são regir essa orquestra que é a obra, né? E os profissionais. As pessoas hoje, na sua opinião, Carol, de uma forma geral, elas têm utilizado mais desse recurso da arquitetura antes, ou eles ainda entendem que vamos lá e a gente conversa duas vezes, eu falo mais ou menos aqui o que eu quero? Porque a minha sensação é que a busca por esses profissionais, por esse trabalho acompanhado, né, esse trabalho mais a várias mãos, ela está aumentando. É só a minha impressão ou está acontecendo isso? Não, realmente está aumentando sim. Eu acho que até uma demanda por tempo das pessoas, né? Porque a obra ela demanda muito tempo. Então, hoje na rotina de trabalho das pessoas não cabe você tomar conta de uma obra, né? E a obra, quanto mais tempo ela leva para acontecer, maior é o investimento que você vai fazer, né? O maior vai ser o seu custo. Então, o profissional, ele enxuga isso e acaba tornando mais o seu custo-benefício mais equilibrado. Gosto de te perguntar também, Carol,
em que o seu trabalho tem te transformado. Porque às vezes a gente só fica vendo ali, né, o dia a dia, esse olhar mais clínico e técnico, mas você usou a expressão da orquestra, né? Mas reger essa orquestra tem trazido que benefícios para você, Carol? Eu acho que é ver a beleza no processo, assim, né? De que as coisas levam mesmo tempo para acontecer, para amadurecer, né? Então, acho que é respeitar um pouco o processo das coisas. Isso a obra ensina pra gente e eu tenho levado para minha vida. Incrível. E às vezes a gente quer acelerar, né? A gente sempre quer Você acelerar, estava né? falando, eu estava aqui imaginando, né? O quanto é importante a gente ver a beleza do processo caminhando, né? Porque às vezes a gente quer chegar lá. E eu vivi uma experiência, estou vivendo uma experiência de obra que durou muito mais do que eu imaginava, né? E eu observei que no caminho estava ficando desgastante. Fica, muito. E aí eu me lembro de ter uma conversa muito parecida com essa com meu esposo e falei, ó, vamos ver a beleza no caminho. Eu não usei essa expressão, né? Que essa clareza você está me trazendo agora, né? Mas algo que a gente sonhou, idealizou. Tem que ser bom, né? Tem que ser bom, você está realizando, é a sua casa, né? Você tem que fazer com calma, assim, é lógico, a gente precisa fazer a obra num tempo, mas você não precisa acelerar, né? Você tem que respeitar esse processo, né? E é difícil mesmo, é custoso, mas nada na vida é fácil, né? Então a obra elucida muito bem isso, né? E queria que você trouxesse um pouco, né, além da área profissional, né, você ainda brincou, falou, ó, eu com esse rostinho aqui, né, logo no começo do nosso bate-papo, queria que você trouxesse algumas facetas da Carol pessoa, né, que muitas vezes o teu cliente que convive com você não conhece, não sabe disso, né, que aparece só para alguns. Tô perguntando gostos pessoais, Sim. né, queria que você trouxesse um pouco disso para nós. Bom, além da minha profissão, né, eu também desenvolvo trabalho com a cerâmica. Então, eu tenho um ateliê junto com o escritório, desenvolvo utilitários, também peças para venda. E Pratos, é isso? Ou isso, são isso. objetos? Entre utilitários, que de forma geral, que são coisas para casa, né? Pratos, xícaras, xicrinha de café, esse tipo de coisa. E em paralelo também desenvolvo um trabalho em escultura cerâmica. Então aí é uma coisa que é bem íntima mesmo. Até semana que vem a gente vai ter uma exposição lá, com o trabalho de todos os artistas do grupo. E além disso, eu faço bastante esporte, eu gosto muito de pedalar. Recentemente fiz pela primeira vez uma prova de triatlon. Nossa! E eu tinha esse sonho, e eu falei, não, quando eu tiver 40 anos eu vou fazer uma prova, e eu consegui realizar esse desejo, então eu estou numa fase bem feliz, assim. Então a cerâmica completa um pouco a arquitetura, e o esporte me traz esse bem-estar, né? E essa disposição que a gente precisa para conseguir Para dar conta das organizar e demandas. fazer tudo que a gente quer, né? Porque é muita coisa. Carol, fiquei curiosa, contei para vocês que estamos conhecendo a Carol juntos. Quando você falou da Carol que faz as esculturas, você falou que isso é algo bem íntimo. Quando você fala da intimidade, o que a escultura traz da intimidade ou exige da intimidade que a gente muitas vezes que se depara com ela não conhece e não percebe? Eu acho que é aquilo que simplesmente brota de você, né? Principalmente na escultura, aquilo você pode, duas pessoas podem fazer a mesma peça, mas elas vão sair completamente diferentes, né? Então, a escultura é muito isso. O que você põe para fora, né? Você deixa de ver o desenho, a coisa no 2D, para ver a coisa por inteiro, né? A arquitetura já tem isso, a gente vê o volume, vê a coisa pelo todo, né? E a arte, a escultura, ela traz isso, né? Então a gente acaba colocando
para fora, até meio que inconscientemente, assim, alguma coisa Tá dentro. que tá guardadinha lá em algum lugar. Você falou de um volume, de uma forma de ver o ambiente, as coisas, que nem todo mundo tem. E eu vou te contar, eu não tenho. Uhum. Muitas vezes, às vezes o meu marido fala assim, ó, imagine esse tapete na sala. Aí eu falo, como? Eu não consigo imaginar o tapete na sala. Na verdade... Imagina essa colcha na cama. Como que imagina a colcha na cama? Põe a colcha na cama que eu vejo. Na verdade é um exercício, né? É que hoje, com esse excesso de informação que a gente tem também, a gente deixa de exercitar isso, né? Da nossa imaginação, da nossa criatividade. E isso você vai adquirindo com o tempo mesmo. Tem gente que tem um pouco mais de facilidade, outras menos, mas é uma coisa que você pode ir aprendendo, né, aos poucos. E pensando na sua profissão como um todo, na sua opinião, Carol, em que ou onde consiste a beleza do que você faz? Eu acho que é de conseguir fazer essa tradução do cliente para o espaço que ele vai viver, que ele vai ocupar. Eu acho que isso eu tenho essa sensibilidade bem afiada. Essa era a próxima pergunta, você já se antecipou. Eu ia te perguntar, na sua opinião, né, onde mora a sua beleza, né? Você falou de tantas coisas aqui interligadas, né, que obviamente despertam ou lapidam, pulem ainda mais, dão um polimento para o teu brilhante, né? De que brilhante nós estamos falando? Bom, eu acho que é da relação com o ser humano mesmo, de aproximar com as pessoas, né? De pensar mais no coletivo, de pensar mais no outro, né? A gente tem cada vez mais se encapsulado, né? E eu acho que o movimento natural é justamente o oposto, né? A coletividade, é você ter empatia, eu acho que tudo isso só tem a ganhar para todo mundo, né? Carol, quero deixar um tempinho para você trazer algum aspecto que você idealizou falar e que, porventura, a gente não passou por esse caminho. E aí tem flores, nesse caminho tem rosas, e você precisa, de alguma forma, trazer isso para que a gente também conheça sobre você. Então tem aí um tempinho para você falar de aspectos que eu posso não ter trazido ou perguntado aqui. Bom, deixa eu pensar. Bom, eu queria falar um pouco do meu trabalho, né? Do escritório de arquitetura. Agora a gente está entrando numa nova fase, colocando no mercado uma empresa nova de gestão de obras. Então, eu acho que eu tenho algo que eu emprego no meu trabalho, assim, que é essa força do feminino, né? Porque uma mulher estar à frente de obra não é algo comum, não é fácil, então eu acho que esse é um viés que eu faço questão de frisar, assim, que o trabalho da mulher é, é especial mesmo, que a mulher no mercado ela pode trazer muito a benefício, né, para o mercado. Uma empresa de gestão de obras significa que quando a gente for construir aquela parte chata, isso, a gente não precisa mais exatamente fazer. Você não precisa fazer nada, tudo a gente vai reportar. Nós somos como se fosse o filtro. Então os problemas vão chegar, nós vamos já pensar na solução, te apresentar, aconteceu isso, se por acaso algum imprevisto, aconteceu isso, a solução é essa e essa. O que você prefere? Qual caminho nós vamos tomar? E aí dando esse suporte
para essa série de definições que vão acontecendo durante a obra. E esse novo empreendimento nasce dessa visão de que, de fato, as pessoas estão cada vez mais sem tempo. A importância do acompanhamento do projeto, desde que ele nasce até, de fato, a execução nos detalhes. Isso. E a questão de você poder contar com profissionais para desempenhar esse tipo de trabalho, que não é só ir lá e ver, né? Vou passar na obra e dar uma olhadinha. Já ouviu essa expressão? Exatamente, já muito. Inclusive, essa empresa chama O2 e tem mais 2 sócios, a Bianca e o Fábio. A Bianca já é a minha sócia na arquitetura. E ela nasceu justamente da união de 2 empresas, cada um na sua área, e a gente resolveu juntar para somar, né? Que é essa questão do trabalho em equipe que a gente preza muito. Incrível. Carol, obrigada. Eu que agradeço, Obrigada Karina. por estar aqui, por compartilhar um pouco desse universo da arquitetura que a gente muitas vezes vê um imóvel pronto, mobiliado, e não entende os desafios. É verdade. Né? E ao mesmo tempo, acho que você trouxe muito isso aqui, a beleza que envolve, né, todas essas etapas. Então, obrigada por estar aqui, por trazer luz a esse universo da arquitetura para nós, por compartilhar a sua história. Eu que agradeço. Muito obrigada pela oportunidade de poder falar um pouquinho. Ai, muito bom. E, mais uma vez, sempre, muito obrigada a você. Você que faz do programa Cá Entre Nós uma realidade. Primeiro, porque você se interessa por histórias que a gente gosta de ver com a alma. E segundo, porque você também sempre nos indicam pessoas que têm tudo a ver com o programa Cá Entre Nós. Beijo no seu coração. Já estou te esperando no próximo Cá Entre Nós.